Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Missão dos 12, e os missionários serão perseguidos. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Guardai-vos dos homens. Eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas, e por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Depois de ter retirado dos apóstolos toda a preocupação e de tê-los investido com o poder de fazer milagres, prediz-lhes os males que deveriam ameaçá-los. Em primeiro lugar, para que soubessem do poder de sua presciência. Em segundo lugar, para que não pensassem que essas provações ocorreriam devido à fraqueza de seu mestre. Em terceiro, para evitar que se espantassem ao sofrer esses males, se eles chegassem subitamente e contra toda a esperança. Em quarto, para que, assim prevenidos, não se turbassem no tempo da cruz. Quer em seguida ensinar-lhes as novas leis desse combate e envia-os desprovidos de tudo, ordenando que aufiram seu sustento daqueles que os receberem. E não para aí, dando-lhes uma nova ideia de seu poder, dizendo: Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Notai que não os envia simplesmente aos lobos, mas para o meio dos lobos, para assim manifestar mais ainda o seu poder, fazendo as ovelhas vencerem os lobos, vivendo no meio deles, e que, mesmo sofrendo muitas das mordidas, não só não pereçam, mas também convertam os mesmos lobos. Ora, é muito maior e mais admirável transformar as suas almas que matá-los. Exprime-se assim para ensinar-lhes a mostrar a doçura das ovelhas no meio dos lobos. São Gregório Magno. Aquele que exerce o ministério da pregação não deve causar o mal, mas suportá-lo, pois, com sua mansidão, aplacará a ira dos que se insurgirem contra ele, e, sofrendo tais aflições, curará as feridas dos pecadores. Se por vezes o zelo da justiça acende nele a ira contra seus discípulos, o amor, e não a crueldade, deve ser o princípio de seu furor. Embora mantenha por fora o rigor da disciplina, por dentro deve amar paternalmente aqueles que corrige. Há muitos, ao contrário, que, mal são revestidos do poder de governar, inflamam-se no desejo de atormentar seus comandados.
querem suscitar o terror do poder, parecem senhores, esquecendo que são pais, e mudam uma posição de humildade em exaltação da dominação, e se, às vezes, mostram-se bondosos, interiormente ardem de ira. É deles que é dito, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Consideremos que, se somos enviados como ovelhas para o meio dos lobos, é para que conservemos a pureza da inocência e não tenhamos a mordida da maldade. São Jerônimo chama de lobos os escribas e fariseus, que eram os sacerdotes dos judeus. Santo Hilário de Poitiers. Esses lobos também significam aqueles que, em seu violento furor, se levantariam contra os apóstolos. São João Crisóstomo. A consolação de seus males era o poder daqueles que os enviava. Por isso disse-lhes antes de tudo: Eis que vos envio, como se dissesse: Não se assustem por enviá-los para o meio dos lobos, pois tenho o poder de preservá-los inteiramente do mal que eles poderiam causar-lhes, não somente fazendo-os não submetidos aos lobos, mas tornando-os mais terríveis que os leões. Entretanto, convém que assim aconteça, porque isto vos tornará mais célebres e mais divulgará o meu poder. E para que eles pudessem contribuir para essa glória e não pensassem que eram coroados sem motivo, acrescenta: Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. São Jerônimo. Para que, com a prudência, evitem as armadilhas, com a simplicidade, o mal. Usa o exemplo da astúcia da serpente, porque ela, a fim de proteger a cabeça, sede da vida, oculta com todo o seu corpo. Da mesma maneira, devemos proteger, mesmo com o perigo de todo o nosso corpo, nossa cabeça, que é Cristo. Isto é, devemos nos esforçar para conservar íntegra e incorrupta a nossa fé. Rábano Mauro. A serpente costuma também utilizar passagens estreitas para se despojar de sua antiga pele. Semelhantemente, o pregador deve se despojar inteiramente do homem velho, passando por um caminho estreito. Remígio de Auxerre. O Senhor dá uma bela lição aos pregadores, recomendando-lhes a prudência da serpente, pois foi pela serpente que o primeiro homem foi enganado. Como se dissesse: uma vez que o inimigo foi astuto para enganar, sede vós prudentes para libertar. Aquele elogiou a árvore, vós louvai o valor da cruz. Santo Hilário de Poitiers. Ele primeiro atacou o sexo frágil, seduzindo-o pela esperança, prometendo-lhe a imortalidade. Assim deveis escolher a ocasião favorável, tendo sondado a natureza e vontade de cada um, para falar com prudência, revelar a esperança dos bens futuros, para que, naquilo em que o inimigo mentiu, nós proclamemos em verdade, segundo a promessa de Deus, isto é, que aqueles que crerem serão semelhantes aos anjos. São João Crisóstomo. Assim como devemos ter a prudência da serpente para evitar sermos feridos naquilo que temos de mais caro, assim devemos ter a simplicidade da pomba, para não nos vingarmos quando sofrermos injustiças e para não prejudicarmos a outrem por meio de ciladas. Remígio de Auxerre. O Senhor, por isso, une essas duas virtudes, pois a simplicidade sem a prudência pode ser facilmente enganada, e a prudência pode ser perigosa se não for temperada pela simplicidade que não prejudica o próximo. São Jerônimo. A simplicidade das pombas nos é manifestada pela forma com que o Espírito Santo quis aparecer, e é aludindo a essa virtude que disse o apóstolo: Em malícia, sede pequeninos. São João Crisóstomo. O que pode ser mais duro que essas ordens? Porque não basta sofrer os males, mas não se concede nem mesmo que se perturbe com eles, o que é próprio da pomba. Não se extingue a ira com a ira, mas com a mansidão. Rábano Mauro. As palavras guardai-vos dos homens dão-nos a entender de forma clara que os lobos de que acaba de falar são homens.
Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Por isso é preciso que sejais como as serpentes, quer dizer, astutos, porque, conforme o seu costume, primeiro entregar-vos-ão aos tribunais, proibindo que pregueis em meu nome. Depois, se não obedecerdes, irão açoitar-vos e, finalmente, vos conduzirão perante os reis e os governadores. Santo Hilário de Poitiers. São os que tentam extorquir-lhes o silêncio ou a conivência. São João Crisóstomo. É verdadeiramente surpreendente que, ouvindo essas coisas, não se tenham afastado aqueles homens que jamais tinham deixado as margens do lago em que lançavam suas redes. Essa é uma prova não somente de sua virtude, mas da sabedoria do doutor que os ensinava, pois a cada mal que lhes predizia, tomava cuidado de acrescentar uma mitigação. Por isso diz em seguida, por causa de mim, pois não é, com efeito, uma pequena consolação sofrer por Cristo, pois não seriam perseguidos como perniciosos ou nocivos. Por isso acrescenta, para dar testemunho perante eles. São Gregório Magno. Ou seja, aqueles que lhes tiraram a vida perseguindo-os, ou que, vendo-os, não mudaram de vida. Pois a morte dos santos serve de socorro para os bons, como é um testemunho contra os maus, para que, por isso, os perversos pereçam sem desculpas e os eleitos tomem o exemplo e vivam. São João Crisóstomo. Isso servia-lhes de consolo, não porque desejassem o castigo de outros, mas porque tinham a confiança de que Cristo estaria com eles e sabia o que lhes aconteceria. Santo Hilário de Poitiers. Esse testemunho não somente tira dos perseguidores a desculpa de ter ignorado a Deus, como também abre para os gentios o caminho da fé em Cristo, que lhes foi pregado pela voz daqueles que o confessaram obstinadamente em meio aos tormentos impostos pelos perseguidores, e por isso acrescenta, e perante as nações. São João Crisóstomo. Às consolações anteriores acrescenta outra nova e não pequena, para que não lhe dissessem, como poderemos persuadir os homens em meio a tais perseguições? Ordena-lhes que confiem na resposta e lhes diz, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Remígio de Auxerre. Duas coisas lhes diz, o modo de falar e o que falar. Uma se refere à sabedoria, a outra às palavras. Como viriam dele as palavras que deveriam dizer e a sabedoria que as inspiraria, os santos pregadores não deveriam preocupar-se nem com o que dizer, nem com a forma de dizer. São Jerônimo. Quando formos conduzidos perante os juízes por causa de Cristo, devemos somente oferecer nossa vontade a Cristo. Quanto ao resto, o mesmo Cristo que habita em nós falará por si mesmo, e o Espírito Santo nos assistirá com sua graça para nossas respostas. Santo Hilário de Poitiers. Porque nossa fé orienta-se por todos os preceitos da vontade divina, seremos instruídos para as respostas. Temos o exemplo de Abraão, a quem foi pedido o sacrifício de Isaque, e que encontrou o cordeiro para lhe servir de vítima. Por isso segue-se. Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Remígio de Auxerre. Este é o sentido. Vós marchais para o combate, mas sou eu quem combate. Vós dizeis as palavras, mas sou eu que falo. Por isso disse Paulo, porventura quereis pôr à prova Cristo que fala em mim? São João Crisóstomo. Reveste-os, assim, com a dignidade dos profetas, que falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Quando diz aqui, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar, isso não é contrário ao que é dito em outro lugar, prontos sempre para responder a tudo o que vos pedir razão daquela esperança que há em vós. Quando a discussão é entre amigos, devemos preocupar-nos com o que dizer, mas, diante de um terrível tribunal e de uma multidão furiosa,
quando rodeados de perigos, Cristo nos dê seu auxílio para que falemos com confiança e não cedamos ao medo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois de ter exposto as consolações, prediz os perigos mais graves, dizendo: o irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. São Gregório Magno. São menores as penas que nos vêm dos estranhos do que as que nos causam aqueles com cujo afeto contamos, pois nestas une-se a dor corporal à pena da caridade perdida. São Jerônimo. Isso costuma ocorrer com frequência nas perseguições, pois não devemos esperar fidelidade no afeto daqueles cuja fé é diferente. São João Crisóstomo. Acrescenta então o que é ainda mais terrível, dizendo: e sereis odiados por todos, pois vos expulsarão como se fosseis inimigos do gênero humano. E logo apresenta-lhes outra consolação, dizendo-lhes que será por causa do meu nome. E com isso, novamente acrescenta outra consolação quando diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E porque muitos costumam ter muito fervor no começo e depois perdem a força, por isso diz que se refere aos que perseveram até o fim, pois qual utilidade têm as sementes que florescem inicialmente e depois secam? Por isso, exige-lhes uma perseverança suficiente. São Jerônimo. A virtude não está em começar, mas em concluir. Remígio de Auxerre. Dá-se a recompensa não aos que começam, mas aos que perseveram. São João Crisóstomo. A fim de que ninguém diga que foi Cristo que tudo fez nos apóstolos e que não há nada de admirável no que eles fizeram, já que não sofreram nenhuma pena, diz a eles que sua perseverança é necessária, pois, se foram preservados dos primeiros perigos, outros mais difíceis lhes estavam reservados, e depois viriam outros, e não teriam momento algum em suas vidas em que não estivessem rodeados de emboscadas. E isto é o que insinua, dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Remígio de Auxerre. Isto é, aquele que não abandonar os preceitos da fé e não desfalecer nas perseguições será salvo, porque receberá o reino dos céus como prêmio pelas perseguições terrenas. E deve-se notar que a palavra fim nem sempre significa conclusão, mas também perfeição, como nesta passagem: o fim da lei é Cristo. Pode-se, portanto, interpretar a passagem neste sentido: aquele que perseverar até o fim, isto é, em Cristo. Santo Agostinho. Com efeito, perseverar em Cristo é permanecer em sua fé, a qual opera pelo amor. São João Crisóstomo. Depois de ter predito os terríveis acontecimentos subsequentes à sua crucifixão, sua ressurreição e sua ascensão, leva-os a pensamentos mais leves. Não lhes ordena buscar audaciosamente a perseguição, mas evitá-la. Quando os perseguirem numa cidade, fugir para outra. Como estavam no início de sua conversão, utiliza uma linguagem condescendente. São Jerônimo. Essas palavras se referem àquele tempo em que os apóstolos foram enviados a pregar, e por isso lhes diz com propriedade: não tomeis o caminho dos gentios, pois não deviam ter medo da perseguição, mas evitá-la. É o que vemos fazerem os primeiros fiéis, quando aconteceu sua perseguição em Jerusalém. Dispersaram-se por toda a Judéia, e a vinda da tribulação propiciou a sementeira do Evangelho. Santo Agostinho. Não é porque não pudesse defender seus discípulos que lhes ordena fugir, e que lhes dá ele mesmo o exemplo, mas para ensinar-lhes a fraqueza humana e para que não se atrevessem a tentar a Deus com coisas que podiam e que era conveniente evitar. Poderia ter-lhes aconselhado a se ferirem com suas próprias mãos para não caírem nas mãos de seus perseguidores, mas não os ordenou nem aconselhou, para que não saíssem assim desta vida aqueles a quem prometera preparar a mansão eterna,
pois quaisquer exemplos que possam opor as nações que não conhecem a Deus não são lícitos àqueles que creem no Deus único e verdadeiro. São João Crisóstomo. Para que não digam, de que adianta fugir da perseguição para uma região se logo seremos expulsos dela também? Dissipa esse temor, dizendo-lhes: em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Ou seja, não percorrereis toda a Palestina antes que eu vos tome. Rábano Mauro. Ou então lhes prediz que nem todas as cidades de Israel terão aceitado a fé que pregariam antes da ressurreição do Senhor, quando lhes seria permitido pregar o Evangelho por toda a terra. Santo Hilário de Poitiers. Ou de outro modo, aconselha que fujam de uma cidade para outra, porque a sua pregação fugiria primeiro da Judéia para a Grécia, seria depois disseminada por todas as cidades da Grécia por causa das perseguições sofridas pelos apóstolos e, por fim, chegaria a todas as nações. Mas, para mostrar que, se as nações seriam convertidas pelas palavras dos apóstolos, os restos de Israel deveriam sua conversão à sua vinda, acrescenta: não acabareis de percorrer as cidades de Israel, quer dizer, depois da plenitude das nações, o que restar de Israel para completar o número dos santos deverá ser convocado à igreja pelo esplendor do futuro advento de Cristo. Santo Agostinho. Façam, portanto, os servos de Cristo o que ele ordenou-lhes, ou permitiu-lhes. Assim como ele fugiu do Egito, fujam também eles de cidade em cidade quando forem objeto particular de uma perseguição. Aqueles, porém, que não forem pessoalmente perseguidos, não devem abandonar a igreja, mas ficar para alimentar aqueles que não poderiam viver sem eles. E quando o perigo for comum a todos, bispos, sacerdotes e leigos, os que necessitam dos outros não sejam abandonados por aqueles de quem necessitam. Ou refugiem-se todos juntos em lugares seguros. Que os que forem obrigados a ficar não sejam abandonados pelos que devem atender às suas necessidades eclesiásticas, para que ou vivam todos unidos ou sofram todos unidos, o que o pai da família quer que sofram. Remígio de Auxerre. Além disso, devemos ter presente que, assim como o preceito de perseverar nas perseguições aplica-se especialmente aos apóstolos e aos mais fortes sucessores, a permissão de fugir convém aos fracos na fé. Com estes condescendeu o piedoso mestre, para que não ocorresse que, entregando-se voluntariamente ao martírio, em meio aos tormentos, negassem a fé, sendo menos grave fugir que apostatar. Embora fugindo não mostrem constância na perfeição da fé, também tem grande mérito, pois testemunham assim que, fugindo, estão prontos a abandonar todas as coisas por Cristo. Se não lhes tivesse dado a permissão de fugir, alguns diriam que estes que fugiram são indignos da glória do reino dos céus. São Jerônimo. Podemos dizer, no sentido espiritual, que quando vos perseguirem numa cidade, isto é, em um livro ou argumento das Escrituras, fujamos para outras cidades, isto é, para outras passagens. Por mais contencioso que seja nosso perseguidor, a proteção do Salvador nos chegará antes que o adversário obtenha a vitória. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.